bom dia a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube, também a você que nos ouve através dos 570M da Clube, seja muito bem-vindo. Nós estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Bariri e vamos bater um papo com o vereador Pastor de Carlos. O assunto em pauta é com relação a excesso ou suposto excesso de horas extras realizado por funcionários públicos aqui de Bariri. Muito se fala que o funcionalismo consome uma parcela bastante grande do orçamento municipal, né? E as horas extras podem estar inclusas nesses gastos que são feitos aí com o funcionalismo. O vereador Pastor de Carlos fez um requerimento aqui na Câmara solicitando algumas informações nesse sentido. E ele expôs uma parte dessas informações na última sessão, que foi na segunda-feira que passou, né? Inclusive números que assustam bastante. Foi por isso que a gente veio até aqui para falar com ele, para poder explicar um pouquinho desses números, o que ele viu, o que ele percebeu e o que ele pretende fazer a partir de agora com relação a esses números de questão de horas extras. Primeiramente, bom dia, pastor, prazer falar com o senhor. Bom dia, Diego, a satisfação é toda minha, Mari, Armando, todos que estão aí na clube. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar expondo um assunto dessa relevância e, como você disse, números assustadores e que precisa ter uma melhor gestão com relação a isso. Não é de agora, eu até citei como exemplo o ano passado, né, a quantidade de recursos que foi destinado para horas extras e também a distribuição que ela é desigual, quer dizer, você tem alguns funcionários que ganham exageradamente um número alto de horas extras e você tem alguns funcionários que nunca recebem horas extras ou nunca tem participação nesse bolo. Então são duas coisas, é o exagero de horas extras e a quantidade destinada apenas a um grupo e não a todos os funcionários públicos, que seria, no meu ponto de vista, o mais ideal. Isso aí é fruto de requerimento que eu já tinha feito e estava fazendo um estudo, então esses requerimentos eu fiz ele no mês de fevereiro, recebi as informações e a hora que eu comecei a analisar os números e fazer os meus cálculos, eu realmente fiquei assustado e preciso, né, fazer uma cobrança para que os administradores públicos possam rever isso daí. Nós precisamos corrigir essa situação, porque fala-se muito em falta de dinheiro, falta de recurso, não pode aumentar o salário, por exemplo, dos funcionários, não veio o aumento para o salário dos funcionários, porque a folha já está no limite. Você não pode dar nenhum benefício para os funcionários, mas tem um grupo, né, de funcionários que sempre foram beneficiados. Então, nós precisamos estancar essa sangria para que todos os funcionários possam receber um salário digno. E não vai conseguir fazer isso se não estancar essa sangria em algumas áreas. Vereador, pelo que o senhor falou, até os números que o senhor passou na Câmara e algumas discussões que foram feitas também aqui, a impressão que dá é que para os funcionários cumprirem essa hora extra, eles teriam que trabalhar numa carga absurda de horário todos os dias para conseguir cumprir esse número de horas extras. Foi mais ou menos isso que o senhor levantou? Foi. Você pensa bem, qual que é o número ideal, recomendado, constitucional, seja pelo direito do trabalho, seja pela CLT, enfim, que se trabalhe no máximo 2 horas extras por dia. 2 horas extras por dia, 30 dias, 60 horas, né? Que é a famosa 40-20, que muito se fala na administração pública. E por que 40-20? 40 horas a 50%, 20 horas a 100%. Esse 100% seria normalmente os finais de semana, quem trabalha de sábado, quem trabalha de domingo, quem trabalha de feriado. Então, esse daí é as 20. Então, o que é permitido por lei? 60 horas mensais. Agora, no meu levantamento, eu me deparei com pessoas que chegaram a fazer 230 horas mensais. Então, você está calculando que uma pessoa está trabalhando pelo menos 16 horas diárias, ou seja, a jornada é dupla. E, normalmente, quando você tem alguém que trabalha 12 horas, ele descansa 36, que é justamente para que ele possa ter condições físicas, psicológicas, mentais, de executar bem a função. Então, o primeiro ponto que a gente levanta é alguém que está trabalhando essa quantidade de horas,
não está dormindo, não está descansando, está sobrecarregado. Então, primeiro já tem um problema da saúde do trabalhador. Aliás, uma área que eu posso falar com propriedade, porque eu também sou formado em técnico em segurança e saúde do trabalho. Então, quer dizer, está totalmente fora da realidade. Alguém fazer 230 horas é absurdo do ponto de vista humano, do ponto de vista psicológico. Quer dizer, não sei como que essa pessoa está conseguindo trabalhar esse tanto de hora. Então, quer dizer, qual é o serviço que esse profissional está prestando? Como que ele está indo trabalhar? Está sobrecarregado, porque é um absurdo, e eu não sei como que a justiça, o Tribunal de Contas, eu não sei como que não veio um apontamento ainda, até porque não veio ainda do primeiro trimestre algum apontamento para a gente, mas é um absurdo essas horas, e certamente vai ter algum apontamento. Por isso que a cobrança minha é uma preocupação também com a gestora da saúde, que no caso eu estou pesquisando por hora apenas a saúde. É uma preocupação também com ela, que está fazendo um trabalho bom, mas essa parte também precisa ser feita e corrigida o mais rápido possível. Pastor, nós temos duas situações na eventualidade dessas 230 horas aí. A primeira delas é que o funcionário esteja trabalhando realmente as quase 16 horas diárias para poder dar conta dessas 230 horas extras no mês, durante 30 dias. A outra hipótese é que esse funcionário esteja recebendo sem que esteja trabalhando. Com qual das duas o senhor fica? Eu quero ficar com aquela de que ele está trabalhando. Por quê? O meu primeiro levantamento, Diego, é que existem horas demais. Agora, tem denúncias de que tem pessoas que não trabalham e elas estão recebendo hora extra? Tenho. Porque eu recebo denúncias de todo tipo. Posso dar um exemplo para você. Ontem, de uma unidade de saúde, eu recebi uma ligação e alguém disse o seguinte: se você vier agora aqui, você vai pegar uma funcionária pintando o cabelo da outra funcionária no expediente. Dentro do posto? Dentro de uma unidade de saúde. E aí eu falei, olha, eu estou numa agenda agora e eu não posso ir. Então, quer dizer, para mim chega todo tipo de denúncia. Chega o tipo de denúncia assim, olha, hoje, se você for na casa da pessoa tal e ficar de plantão, você vai descobrir que ela picou o cartão e voltou para casa dormir. E também chega o tipo de denúncia o seguinte, tem funcionário que ele não faz hora, mas ele ganha. Quer dizer, ele está ganhando as horas sem trabalhar. Porém, são essas denúncias que eu preciso investigar. Então, hoje eu não posso dizer para você qual é o funcionário, qual o setor, quem está trabalhando, e quem está ganhando sem trabalhar. Eu vou ter essa resposta? Claro, eu estou num período de receber informações, de investigar. Não sei se você lembra, mas uma das minhas primeiras abordagens nesta casa foi justamente falar sobre horas extras, o que isso prejudica, porque enquanto tem um funcionário ganhando sem trabalhar, tem um funcionário assistindo isso, tem um funcionário vendo isso, e isso desmotiva esse funcionário que vê alguém receber horas sem trabalhar, então ele perde o desejo de trabalhar, você quebra, gera uma desmotivação muito grande dentro da equipe. Então, são casos que eu estou indo pontualmente. Eu vou chegar neles? Com certeza, porque eu recebo denúncias diárias. Eu recebo denúncia do tipo, Diego, olha, tem agentes comunitárias que não trabalham, e tem agentes comunitárias da saúde que trabalham. Eu não vou simplesmente vir aqui na Câmara, Diego, e falar, ó, a agente tal não trabalha. Não é essa a minha maneira de trabalhar. Eu vou fazer um levantamento. Eu já tenho colhido dados, eu já tenho, por exemplo, pegado situações, e todas estas situações, Diego, eu estou fazendo como se fosse um dossiê, então eu estou preparando tudo. Quem recebe sem trabalhar? Vou em busca, vou descobrir se realmente não faz essa hora. Quem pica o cartão e volta para casa? Eu estou avaliando situações pontuais. Quem, por exemplo, é uma agente comunitária que não sai para fazer as visitas? Então eu estou analisando situações, estou anotando, estou fazendo um dossiê. Não pretendo, Diego, expor nome de pessoas, mas a partir do momento que eu fizer um levantamento sobre o exagero nas horas, primeiro, o absurdo de uma pessoa estar fazendo horas a mais do que ela podia fazer, quer dizer, é inumano, não era para estar fazendo isso. A outra questão, tem gente que está recebendo, mas não está trabalhando.
Beleza. Ó, tem funcionário que pica o cartão e volta para casa. A partir do momento que eu faço esse levantamento, tem um dossiê, se eu tiver todas as informações, certamente que isso pode virar até mesmo eu posso fazer uma representação no Ministério Público, que é mais ou menos a minha linha. A primeira linha é cobrar do diretor para que seja feita alguma coisa nesse sentido. Você precisa rever estas situações, você precisa ver o funcionário que está picando cartão e não está trabalhando, você precisa ver o funcionário que está recebendo horas sem fazer as horas, e você precisa rever também esse funcionário que está trabalhando absurdamente, que tem que gerar um equilíbrio. Como que você vai melhorar o salário dos funcionários se você só tem uma parcela desses funcionários recebendo um absurdo? Então, você tem vários funcionários que chegam a receber mais de R$3.000 por mês de horas, funcionários que ganham mais de R$30.000 por ano de horas extras. Se você pegar o salário base aí da prefeitura, R$1.100, R$1.170, e você multiplicar isso por 12 meses, você vai descobrir que o funcionário com o 13º está ganhando R$14.000, R$15.000 a média. Então, um funcionário, na média, na prefeitura, ele ganha R$15.000 por ano. Então, esse trabalhador que vai lá, que arregaça a manga, que carrega, às vezes, os outros nas costas, ele está ganhando R$15.000 por ano, o salário dele. Só que, em contrapartida, tem um outro funcionário que está ganhando R$30.000 só de horas extras. Então, quer dizer, é uma desigualdade. Então, às vezes, a minha postura provoca em alguns funcionários um desacerto, uma desinteria, ficam bravos, mas é o seguinte, o meu objetivo é que seja justo, que as pessoas recebam quando trabalhar. E Diego, um ralo. Em 2020 foram gastos R$2,5 milhões em horas extras. Só em horas extras. Diego, tem prefeituras que não pagam horas extras. Tem prefeituras que elas já conseguiram eliminar as horas extras. Então isso significa o seguinte, nós precisamos eliminar as horas? Seria bom. Consegue fazer isso agora? Não consegue. Mas dá para diminuir? Com certeza, se fizer realmente uma gestão, enxugar, dá para ter uma redução muito grande em horas extras e poderia aí se pensar na questão do aumento do salário. Pastor, na sua fala aqui na Câmara, alguns vereadores fizeram algumas colocações que dá a entender que algumas dessas horas extras são pagas para compensar uma deficiência salarial, uma defasagem salarial. Então, de repente, o funcionário tem aí um salário baixo, desempenha uma função de responsabilidade e se compensa essa defasagem que não se pode dar legalmente por outros meios, através de hora extra. Primeiro, eu queria perguntar ao senhor, é legal ser feito dessa forma? Segundo, o senhor acha que isso justificaria todas as horas extras e todos os funcionários que estão com horas em exagero? Bom, primeiro ponto, nós somos em 3 aqui, salário baixo, quem é que decide quem que vai ganhar a hora? Quer dizer, é o diretor? É o chefe? Quer dizer, ele que escolhe? Minha mãe mandou eu bater nesse daqui? Porque não é todos os funcionários que estão ganhando. Se você está recompensando todos os funcionários utilizando, se você vai utilizar um meio para recompensar o baixo salário, então você aumenta o vale, você cria um tipo de progressão, você cria um tipo de benefício. Então, você cria uma forma de todos os funcionários públicos serem beneficiados. Qual é a melhor maneira de fazer com que todos os funcionários públicos sejam beneficiados? Aumentando o salário dos funcionários. Vamos pegar o gasto, por exemplo, do funcionarismo público nosso, que é de 50 milhões por ano, tá? 50 milhões por ano. Aí a gente fala o seguinte, vamos dar um aumento de 3%. Então, 3 vezes 5, 1,5 milhão. Tá? 1,5 milhão. Então, se eu desse um aumento de 3%, seria um impacto de 1,5 milhão. Vamos dar 6% de aumento para os funcionários. Seria um impacto de 3 milhões. Então, nós gastamos 2,5 milhões de hora extra. Vamos dar 6% para todo mundo, que aí todo mundo, esse dinheiro vai para todos os funcionários e não para uma parte. Isso, para mim, é justiça. Isso, para mim, é a questão de você compensar realmente os funcionários. Agora, quando você pega um funcionário, 2, 3, 10 funcionários, 20 funcionários ganhando absurdo com horas extras. E a maioria dos funcionários que não ganham nada de hora extra, não tem nenhum outro tipo de benefício, aí você fala, peraí, tem uma injustiça.
Esse funcionário que nunca ganha hora nenhuma, ele vai se sentir desmotivado. Então, compensar um funcionário com hora extra é ilegal. Você só pode ganhar a hora extra se você fizer a hora. Então, por melhor que seja o funcionário, você falar que um funcionário está recebendo hora para compensar o salário que é baixo, isso daí é ilegalidade. Eu não posso partir para a ilegalidade, eu tenho que partir para a legalidade. Então, qual é o formato correto? Você fez, você ganha. Você não fez, você não ganha. Você tem um limite para fazer hora. Se você passar de 20, 40, se você fizer mais de 60 horas nos meses, quando você chegou a 60, para. Você não pode fazer mais. Então, eu tenho 30 funcionários. 10 deles já chegaram no limite da hora. Ainda eu tenho outros 20 funcionários que pode cobrir aquilo ali. Porque aí você vai distribuindo as horas para os funcionários que você tem. Então, essa questão de você compensar funcionário com hora extra é ilegal, imoral, e isso desmotiva os demais funcionários. Para mim, hora extra deve receber quem faz. Por melhor que seja um funcionário, ele jamais poderia receber uma hora extra se ele não tiver feito. Um outro levantamento feito pelo senhor também no requerimento e também aqui na Câmara na última segunda-feira, pastor, foi com relação ao vale que pegam os motoristas da ambulância quando saem para viagens mais distantes. Só para você que está em casa poder nos entender, cada motorista que sai para uma viagem que vai ficar, por exemplo, o dia todo, vai passar o período do almoço lá, eles retiram um valor em dinheiro na prefeitura, e esse valor é como se fosse o pagamento do almoço desse motorista nessa viagem que ele vai estar fazendo. E o senhor disse que isso poderia estar sendo feito de forma irregular ou até, de repente, não da forma acertada, porque sempre se gasta o valor que é retirado, que é sempre o valor máximo. O que o senhor notou nisso aí, nesse levantamento que o senhor fez também? A questão, Diego, é quando a gente olha o número geral. Então, você pega uma prefeitura que gasta só da saúde, só com as ambulâncias, R$20 mil por mês com adiantamento de despesa. E aí você percebe que é o seguinte, muitos, no meu ponto de vista, isso deveria ser o quê? Pelo menos um cartão. Por quê? Porque aí você vai gastar com a sua alimentação. Então, é claro que quando eu dou o dinheiro para o motorista, automaticamente, eu posso fazer com que esse motorista pense o seguinte, eu vou guardar esse dinheiro, porque isso vai me ajudar. Vai ajudar a pagar minhas contas, vai ajudar a pagar as minhas despesas, nossa, vai me ajudar bastante. Então, de repente, esse motorista nem se alimenta. Ou ele leva um alimento ali e nem se alimenta direito. Na teoria, esse dinheiro é para a alimentação dele. Ah, mas o motorista faz o que ele quiser com o adiantamento. Não. É para a alimentação. Então, esse dinheiro deveria ser única e exclusivamente para ele se alimentar. Por quê? É claro que o motorista vai daqui para Bauru, vai para Jaú, vai passar o dia, ou vai para Botucatu, ou para Promissão, ou para São Paulo, não importa. Eu não estou contra ele receber o adiantamento. Ele realmente está ficando fora, nada mais justo do que ele receber um dinheiro para alimentação. O que eu não concordo é o formato disso. Porque eu recebi também, é a mesma coisa, eu recebi denúncia de motorista que foi e não gastou tudo, e quando foi devolver, porque era nas primeiras viagens, ele não pôde devolver, porque já é uma praxe, que aquilo que você recebe, você tem que dar nota de tudo. Quer dizer, então mesmo você... o próprio sistema... Qual que é o valor total que eles têm direito, pastor? Depende do lugar, né? Você vai para Jaú, dependendo, se for só de manhã 30, se você for para à tarde é 50, se você vai para Bauru é 40, se vai para São Paulo, eu não sabia o valor de São Paulo, me parece que é em torno de 190, uma coisa assim. Mas a questão é a seguinte, quando você recebe esse valor, você não pode devolver troco, você tem que devolver a nota. Isso foi convencionado entre eles, é isso? Isso foi convencionado há muito tempo, Diego, isso aí vem de muito tempo, quer dizer, é por isso que eu falo que é uma coisa que ninguém quer mexer, porque certamente, se isso já faz parte do meu salário, e aí depois aparece um vereador aí que nem conhece a gente, e vai tirar esse meu adiantamento, eu já estava contando com isso para me pagar minhas contas, então é claro que isso daí já ficou agregado ao salário do motorista, então ele tem o salário dele, ele tem a hora extra e ele tem o adiantamento. Só que esse adiantamento era para servir para a alimentação dele. Então, no meu ponto de vista, quando você faz um sistema onde o dinheiro que eu recebo eu tenho que lhe devolver nota, então automaticamente aconteceu com o motorista, quando ele foi devolver o troco e nota, falou, não, você tem que dar uma nota cheia para a gente.
Mas o que eu faço? Não, você não pode devolver. Porque se você devolver troco, automaticamente os outros motoristas vão dizer, se ele está devolvendo troco, eu também vou ter que devolver troco. Não funciona assim. Você pega a sua diária e você tem que me dar uma nota da sua diária. Então, se você for tomar um café, tomou um pingado, um café, recebeu R$30, quanto que deu isso? Deu 8, deu 10? Você não pode devolver 20. Esses 20 é seu direito, é sua diária. Você tem que me dar uma nota. E aí é que começa para mim formar um sistema todo errado. Por isso que no meu ponto de vista, nada mais justo que o cartão. Que aí você vai pagar aquilo que você consumiu. Porque o objetivo desse dinheiro não era melhorar o seu salário. É fazer com que você se alimente na viagem. Nesse formato é uma corrupção, pastor? Eu entendo que sim. Porque se eu tenho que pegar uma nota e alterar o valor, porque é isso aqui, eu quero que isso aqui fique bem claro, para as pessoas entenderem o seguinte, eu não estou contra o adiantamento, eu não estou contra os motoristas, eu estou contra o formato desse sistema a que vem há muito tempo nesse sistema errado, um sistema para mim corrupto, quer dizer, não é culpa de um motorista, 2 motoristas, é o sistema que já funciona assim. Então quando alguém chega, já tem que dançar conforme a música, você pega um dinheiro e automaticamente você vai me trazer a nota. Então, nem sempre você consumiu tudo, mas você tem que dar uma nota de tudo. Então, se eu chego num restaurante, gastei 15, eu tenho que trazer uma nota de 40, o que é isso? Então, automaticamente a população vai entender o que é isso. E no meu ponto de vista, nós nunca tivemos, por exemplo, lanche para os pacientes. Então, quando você pega R$20.000, e se você pegasse esses R$20.000 e transformasse isso em um kit lanche, por exemplo, isso é uma ideia aqui, um kit lanche, por exemplo. Então, automaticamente, todo mundo ia comer. Até os pacientes iam comer, o motorista ia se alimentar, e aí você não teria um sistema como esse, que obriga o motorista, que ganha pouco, como disseram mesmo, a depender desse adiantamento para cobrir as suas despesas. Só que tem um funcionário que não viaja, ele não tem esse adiantamento para cobrir as despesas dele, para cobrir o salário. Você tem um funcionário que não é motorista, ele não tem adiantamento para suprir o salário dele, que é pouco. Então, quando eu digo que tem alguém que isso serve para suprir o salário dele, então que seja para todo mundo, e não só para uma parcela. Ah, mas os outros não viajam, mas trabalham. Então, quer dizer, não está viajando na estrada, mas está viajando na cidade, ou está fazendo outro tipo de serviço. Então, isso para mim, Diego, tem que ser corrigido. É uma coisa difícil, eu sei que gera muita polêmica, as pessoas ficam bravas, revoltadas, mas o meu objetivo é que seja feito uma boa gestão com o dinheiro público, que se gaste direito o dinheiro público e que não se permita a corrupção sistêmica, que uma pessoa é obrigada a pregar uma nota de um valor que ele não gastou, porque o sistema obriga ele a fazer isso. Pastor, obrigado pela sua participação. A gente abordou aqui alguns assuntos relacionados à hora extra e também a essa questão, agora no final, da alimentação dos motoristas da central de ambulâncias. É claro que nós vamos acompanhar de perto toda essa ação do pastor aqui, do vereador pastor Edi Carlos, a respeito disso, tudo que vai acontecer. E é claro, diante de qualquer novidade, o senhor pode entrar em contato com a gente, até porque é dinheiro público, é dinheiro da população, que na eventualidade de não estar sendo gasto dessa forma, poderia estar sendo investido de outra forma. Então, até mesmo na valorização de outros funcionários, como o senhor mesmo disse. Obrigado pela participação, pastor. Diego, eu que agradeço e quero dizer o seguinte, nós temos excelentes profissionais públicos, nós temos pessoas que são realmente comprometidas com o serviço, e isso aí eu não tenho dúvida disso daí, e a minha defesa, ou a minha briga, ou o meu embate, é para que seja feita a justiça, que as pessoas recebam aquilo que é direito delas, e que umas não sejam beneficiadas e outras prejudicadas. Então, não sou contra funcionário público, eu só quero que a coisa ande da forma correta, e que a gente possa corrigir. Se eu vier aqui ser um vereador para ter uma atuação medíocre, eu nem queria ser vereador. Eu realmente me candidatei novamente para fazer um trabalho digno e para ajudar a administração, porque quando eu faço isso, eu estou ajudando o gestor público, eu estou ajudando ele a enxergar, de repente, coisas que ele não está enxergando. Estou apresentando. Então, tudo que eu estou dando aqui, quando eu falo, tem funcionário que chega a fazer 230 horas, eu sei quem é, eu só não vou expor os nomes, mas eu sei quem é. Por quê? Porque eu tenho as informações. Quando eu falo de adiantamento e o número vultoso, eu falo baseado nas informações que eu recebi. Então, tudo que eu falo aqui acerca de números,
Isso não é de orelhada, isso não é conversa de boteco. Isso aqui é basicamente informações oficiais. Espero que a gente avance, espero que a administração pública, principalmente em Bariri, possa evoluir, possa ter uma gestão eficiente e que todos os funcionários sejam tratados de igual e que recebam hora extra aquele que realmente fazer. E aqueles que não estão trabalhando, que possam acordar e começar a trabalhar, porque é o seguinte, eu posso receber as retaliações que for, mas eu vou ficar na cola. O povo não pode pagar um salário para uma pessoa passar o dia inteiro sentada sem cumprir a função dela. Isso nós vamos bater em cima, Diego. Muito obrigado. Legal. E a você que acompanhou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão estará disponível na íntegra, na linha do tempo. E a você que ouviu pelos 570M, nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente.